Estamos de volta com outros elementos e hoje a gente está falando sobre cartoon, charge, caricatura e essa coisa toda, e a gente foi falar com o nosso elemento surpresa para ver o que ele tem a falar sobre essa construção de charges em jornal e tirinhas. Vamos ver o que o nosso elemento falou. A linguagem jornalística não é única. Ela tem várias estratégias, modos e formas de se direcionar a sua mensagem. Dentre tantas formas, dentre tantas maneiras, as charges, as tiras dos jornais, os cartoons, são modos estratégicos de informações muito específicas. Por quê? Porque ela se usa a atualidade, ela usa a mensagem, agrega essa mensagem o humor, e o humor aparece de várias formas. Então, na verdade, esse tipo de linguagem jornalística é uma estratégia discursiva, uma estratégia que normalmente, com a análise que estamos sempre fazendo nos jornais e nas revistas, é uma estratégia de crítica. E essa criticidade se utiliza da caricatura, se utiliza do desenho e se utiliza do humor para denunciar, para mostrar um novo comportamento. Como exemplo, eu cito a Família Brasil, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ela tem toda uma estratégia de humor familiar, de alegria, mas que, na verdade, nas suas entrelinhas, ela retrata todo um modo, um pensamento, um comportamento de uma estrutura formal, né, que nós chamamos uma mentalidade brasileira. Nós temos outros exemplos quando nós usamos a caricatura. Por exemplo, o Iotti, ele trabalha muito os personagens caricaturas de personagens, perdão. E essas caricaturas, elas traduzem, elas remetem ideias, personagens, como, por exemplo, a toda a formação da cultura italiana no Rio Grande do Sul, que tem muitas características. Algumas devem ser criticadas, outras devem ser exaltadas. O que, na verdade, nós temos que entender desse processo é que essas linguagens, elas funcionam interligadas como elos de ligação das linguagens formais. Então, eu só consigo entender essa informalidade da charge, da tirinha e do cartoon, eu só consigo entender isso se eu tiver um contexto socioeconômico, político, cultural de leituras formais, de leituras sérias, de reportagens. As caricaturas que fazem, por exemplo, de jogadores de futebol, de técnicos que estão caindo, eu só consigo entender aquele personagem se eu souber que o técnico está na corda bamba, porque eu li em alguma reportagem essa situação. Então, a linguagem jornalística, ela é como elos que se engendram e um complementa o outro, não são excludentes. Bom, então, a Sibila falou ali de estar sabendo o que está acontecendo para entender uma charge. O chargista, ele se preocupa com essa questão. Quando tu tá, por exemplo, tu recebe a tua lista ou tu tem a tua informação e tu vai criar vai fazer uma charge para sair no jornal no dia seguinte. Tu se preocupa com essa questão de com a questão de se a questão que tu vai abordar vai ser entendida ou Sim, muito. Esse é um desafio cotidiano, né? Eu tenho consciência de que o público do jornal é muito heterogêneo, bastante diverso, heterogêneo mesmo. E pensando nisso, é que às vezes eu toco num assunto, digamos, mais popular, com uma abordagem, digamos, mais popular também,
mais fácil de entender, vamos dizer, aí sim levar em conta a capacidade intelectual das pessoas necessariamente. Quando eu falo em mais facilidade para entender, se trata de um assunto que está mais conhecido do grande público, né? Isso é bom. Outras vezes, eu estou muito interessado em dar a minha opinião sobre um assunto que eu sei que não é muito conhecido do grande público ainda. E aí é um desafio redobrado.